Bom dia, meus queridos. Bom dia a cada um de vocês. Bom dia com a certeza de que Jesus em breve vai voltar. E para todos aqueles que acreditam na sua existência, a sua vinda será de muitas alegrias. Ele irá resgatar a sua igreja, o seu rebanho. Aqueles que acreditam nas Escrituras estarão salvos e herdarão o reino dos céus. E lá sentarão com o Pai para cearem, para desfrutarem da vida eterna. E lá eu e você nos encontraremos. E lá toda aflição, toda ansiedade, toda perseguição terá passado, porque estaremos junto do nosso Pai Celestial. Queridos, se nós olharmos para Malaquias 4, ali fala da promessa da volta triunfante de Jesus. E não só ali. A volta de Jesus atravessa as páginas da Bíblia e encontra aqui em Malaquias o seu ponto culminante com palavras proféticas. Aqui nós vemos que o Malaquias fecha o Antigo Testamento e ele nos traz uma exortação vigorosa, mas ao mesmo tempo, para aqueles que creem, que estão firmados no Senhor, uma esperança vibrante. O Senhor voltará. E então não haverá confusão, não haverá dúvidas. Ele retornará de maneira gloriosa, manifestando a sua justiça, a sua retidão. Esse é um convite, meus queridos irmãos, a nos prepararmos, a estarmos vigilantes, pois esse dia virá como um ladrão que durante a noite chega inesperadamente, mas trará consigo uma luz da justiça incomparável. Será um dia de extrema alegria para os cristãos firmes, retos, verdadeiros. Mas para aqueles que zombaram da palavra, que viraram as costas para Deus, certamente será um dia de terror. Por isso, aqui Malaquias 4 nos coloca diante de uma visão tremenda, o dia do Senhor. A imagem que o profeta traz aqui é poderosa, cheia de contrastes. E Malaquias começa dizendo: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Essa é uma advertência clara. Não haverá escapatória para aqueles que se rebelaram contra Deus, para aqueles que vivem em desobediência, em arrogância, confiando nas suas próprias forças e deleitando-se nos prazeres do mundo. A mensagem é simples, é direta. O Senhor virá com justiça, separando os justos dos ímpios. Aqueles que se recusam a andar em retidão, em obediência, em humildade perante Ele, vão experimentar as consequências da sua escolha. A palavra diz, não sou eu. E esse dia, o dia da volta do Senhor, será um momento do juízo, em que a soberba, o pecado, o orgulho, a arrogância serão consumidos como uma palha em uma fornalha ardente. Por outro lado, para os que temem o nome do Senhor, a profecia de Malaquias é uma promessa de esperança, de alegria, de redenção. Veja o verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria.
Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Significa que para nós, os fiéis, que aguentamos as adversidades da vida, permanecendo junto de Deus, firmes, temendo o seu nome, obedecendo apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, naquele dia, a vinda do Senhor será como o romper do sol, trazendo mais alegria, luz e vida. E a justiça de Deus, ela brilhará sobre todas aquelas pessoas que o amam, que guardam seus mandamentos, e eles experimentarão cura, restauração e uma alegria jamais vista, uma alegria que jamais terá fim. A profecia aqui de Malaquias alerta sobre a volta de Jesus, o Filho de Deus, que prometeu retornar para estabelecer o seu reino de uma forma plena, definitiva. Nós vemos que a sua primeira vinda, nós podemos ler nos evangelhos, que ela foi marcada pela humildade, pelo sofrimento, pela entrega, pois ele veio como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Mas a sua vinda, a segunda, será diferente. Ele voltará como o leão da tribo de Judá, triunfante, cheio de glória, e todos os olhos o verão. Jesus mesmo afirmou isso em várias ocasiões, de que ele retornaria. Em Mateus 24:30 ele declarou: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Oh, aleluia! A volta do Senhor será um evento que ninguém poderá ignorar. Um momento grandioso, um momento esplêndido em que todos mesmo, tanto os que creram quanto os que rejeitaram, verão a manifestação da sua majestade, do seu poder, da sua glória. Só pode voltar alguém que já veio. Então nós sabemos que a primeira vinda do nosso Senhor Jesus foi a maior demonstração de amor de toda a história. O nosso Senhor veio como servo para nos ensinar, para nos exortar, para nos salvar. E o seu ministério aqui na terra nos ensina tantas coisas. Nos ensina sobre amar, nos ensina sobre perdoar, nos ensina sobre ficar firmes no Senhor. E o seu ministério aqui nos orienta a vivermos o Evangelho de forma plena, aprendendo realmente esse valor do perdão, do amor, do cuidado com o próximo. E então nós somos lançados, eu e você hoje, antes que ele venha, nós somos lançados diante do maior desafio da história: transformar o mundo através da sua palavra, através do Evangelho, resgatar almas, salvar perdidos, libertar viciados, pessoas angustiadas, pessoas depressivas. Nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos apresentar ao mundo Jesus Cristo. A sua morte lá na cruz nos revela o seu imenso amor, um amor incalculável, um amor incomparável. Jesus vai para aquela cruz para pagar algo que ele não fez, mas que somente ele poderia pagar: as nossas dívidas, as nossas iniquidades. Doou seu sangue
Sangue de Jesus, símbolo do amor, do perdão. E sua ressurreição revela a sua divindade, o poder dele sobre a morte, sobre o inferno, sobre as trevas, sobre tudo que há de mal. E então a sua ascensão vem numa declaração maravilhosa que ecoa por todos os últimos dias. Ele voltará. Ele vai voltar. Como eu li Mateus 24, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E aparecerá. E verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com muito poder e glória. Queridos, essa certeza de que o Senhor voltará deve nos mover a uma vida diária de vigilância, de santidade, de obediência aos mandamentos de Deus, de andar segundo os princípios que o Senhor nos ensina. E não nessa rebelião que o mundo anda, nessa devassidão que o mundo anda, nessa pecaminosidade que o mundo anda. Nós não podemos permitir que o sono espiritual nos envolva ou que as distrações e os pecados desse mundo roubem nossa atenção daquilo que realmente importa. Estarmos preparados para encontrar o Senhor. Oh, aleluia! Amados, nós vivemos num mundo cheio de incertezas, guerras, doenças, ofertas, injustiças, catástrofes, aumento da maldade. Isso parece que está dominando as manchetes dos noticiários dia após dia. Mas para os cristãos, essa vida aqui na terra não é a esperança final. Nós não podemos nos desesperar com as dificuldades que surgem, porque nós sabemos que a história está nas mãos de Deus e o final já foi escrito. Jesus voltará. Oh, aleluia! Ele voltará porque Ele nos ama. Ele voltará para nos resgatar. Ele voltará porque Ele fez uma promessa de que aquele que for fiel irá com Ele. Então essa expectativa, ela deve moldar a forma como nós vivemos agora. Nós não devemos ser consumidos pelos problemas temporários desse mundo. Não devemos ser consumidos pela dor, mas viver com a convicção de que um dia estaremos diante de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e toda lágrima será enxugada. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos aqui em Malaquias 4, esse dia também será de juízo. Haverá uma grande separação entre aqueles que temeram ao Senhor, que foram fiéis, que obedeceram, que andaram nos seus caminhos, e os que o rejeitaram, que zombaram, que fizeram tantas coisas terríveis, escarneceram o seu nome, como muitos o fizeram nessas festas mundanas que vimos nos últimos dias. Jesus, em sua parábola das ovelhas e dos bodes, deixa claro que haverá uma distinção definitiva entre aqueles que viveram para Ele e os que viveram para si mesmos, para os seus prazeres, para a carnalidade. E então, aqueles que se recusaram a reconhecer Jesus como seu Senhor, seu Salvador, enfrentarão as consequências dessa escolha. Cada um é livre para escolher. Eu e você escolhemos a melhor parte. Fizemos como Maria. Estamos aos pés de Cristo. Queremos ouvir a sua voz, queremos obedecer-lhe, queremos seguir todos os dias da nossa vida.
E então, como diz a palavra, para os justos, o dia do Senhor será o cumprimento de todas as promessas de Deus. Nenhuma delas falhará. Esses justos, eles experimentarão a plenitude da salvação, o gozo eterno na presença do Senhor Jesus. Mas, queridos, para os ímpios, será um dia de angústia, terror e condenação. Um dia em que perceberão a gravidade das suas escolhas e a eternidade das suas escolhas. Será um dia em que certamente gostariam de voltar atrás e fazer outra escolha. Mas esse será o dia derradeiro, em que o Senhor vai separar os justos dos ímpios. E diante dessa realidade que a palavra de Deus nos apresenta, não é nenhum homem falível, é um Deus perfeito, infalível, que nos apresenta essa realidade. E diante dessa realidade, meus irmãos, eu e você temos uma grande responsabilidade. Se amamos o próximo, vamos falar do amor de Jesus para eles, sabendo que o Senhor voltará triunfante e que o destino de cada pessoa será determinado pela sua relação com Cristo. Somos chamados, eu e você, a proclamar essa verdade para o mundo, em mandar essa mensagem para todos os seus contatos das redes sociais, do WhatsApp, a anunciar antes que seja tarde. O evangelho precisa ser pregado com urgência para que todos tenham a oportunidade de se arrepender, de voltar para os braços do seu Salvador. Quando Jesus anuncia a sua segunda vinda, Ele está preparando a igreja. Ele está preparando cada um de nós para algo que é extremamente importante. E junto com o aviso do retorno, vem esse recado de alerta a todos. Estejam preparados. Estejam com as suas vestes limpas. Estejam andando em santidade. Saibam, diz o Senhor, que eu voltarei, mas eu não direi quando, mas estejam preparados. Aleluia, aleluia. Oh Deus, dá-nos forças. Eu entendo essa mensagem como se Jesus estivesse querendo nos dizer o seguinte: não coloque os seus olhos no futuro. Cuide do seu hoje. Faça o que eu te criei para fazer. Faça o que eu quero que você faça. E seja quem eu desejo que você seja. Não se preocupe tanto com bens materiais. Se preocupe com a sua alma. Se preocupe para onde você irá quando aqui fechar os seus olhos, ou quando Jesus voltar triunfante para buscar a sua igreja. Amados, esta mensagem da segunda vinda, ela deve abrir os meus olhos para o presente, para o momento em que eu vivo, para o período dos últimos dias em que eu estou inserido, para as decisões que eu tomo hoje, para as escolhas que eu faço hoje. Sabemos sobre a segunda vinda apenas o que é preciso saber. Eu não preciso saber de outras especulações, de adivinhações. Eu preciso saber que meu Jesus já veio um dia e certamente voltará. Amados, pelos sinais, podemos ver que o dia do Senhor está se aproximando. Jesus Cristo voltará triunfante, cheio de glória, de poder e autoridade, para trazer redenção àqueles que o amam e juízo aos que o rejeitam.
E essa certeza, meus queridos irmãos, meus amados, essa certeza deve nos motivar a viver de uma maneira vigilante, viver em retidão, viver com o nosso coração rendido ao Senhor, aguardando com perseverança aquele dia, mas também comprometidos em proclamar o Evangelho aos que ainda não o conhecem e viver em santidade. O meu papel, qual é o meu papel até esse grande dia chegar? Você já parou para pensar sobre isso? Será que eu espero de braços cruzados, sabendo que eu estou fazendo o que a Bíblia diz? Ou eu vou me levantar, vou proclamar, vou anunciar, vou ajudar a salvar mais almas para Jesus? Então essa é uma das condições que o Senhor nos apresenta, mas Ele também quer que, além de nós anunciar, proclamar, falar de Jesus, da salvação, Ele quer que eu e você vivemos cheios do Espírito Santo, aprendemos e obedecemos todos os mandamentos e estatutos da sua palavra, que eu e você sejamos sal da terra, luz do mundo, pedra de passagem e um instrumento poderoso manuseado pelas próprias mãos de Deus. Um instrumento que oferece amor, que oferece a palavra da salvação, que oferece cuidado aos necessitados, igualmente como Jesus fez. Jesus é o nosso referencial. Jesus é o nosso exemplo. Sigamos os passos de Jesus, esperando com perseverança, esperança e alegria o grande dia, a volta triunfante de Jesus. Que Deus cubra a cada um de vocês com as mais ricas bênçãos do céu.